Bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável, como é que a gente pode, sim, sem cortar os prazeres da vida, ter uma vida saudável fazendo boas escolhas. Para isso, a minha convidada de hoje é a nutricionista Franciele Daut. Bem-vinda, Fran. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Fran, já começa falando pra gente, né? Geralmente, quando a gente pensa em alimentação saudável, isso eu posso falar por mim mesma, tá? Porque eu no início, há muitos anos atrás, graças a Deus já tem um tempo isso, mas há um tempo atrás, quando eu pensava cortar glúten, cortar lactose, primeiro que eu já não tinha problema, não era celíaca, então assim, não tinha nada que me impedisse de comer. Então, para que eu vou cortar? Porque a gente associa, né, glúten a pãozinho frito na frigideira, que é uma delícia. Então, assim, várias coisas boas. Para mim, quando eu ouvi isso de cortar, eu fiquei super rebelde, revoltada. Eu disse, não vou cortar o prazer da vida. Mas por que eu estou contando a minha experiência? Porque geralmente é assim no início, não é? Exatamente. É que muitas coisas a gente tem que sempre pensar para quem que está sendo direcionado, né? Então, hoje em dia, muito está na moda que ninguém pode comer glúten, mesmo que não tenha doença celíaca, né? E, na verdade, nós sabemos que cada dieta ela é muito específica, né? Cada pessoa tem uma indicação clínica, então, o problema é que hoje em dia se demoniza muito os nutrientes, né? Então, se demoniza o carboidrato, se demoniza as gorduras, inclusive muitas gorduras boas, né? Tanto se falava do abacate, por exemplo, que é uma gordura maravilhosa, dos ovos, né? Então, assim, nós não podemos demonizar nenhum nutriente. Então, o que precisamos ter clareza? Que uma dieta, ela precisa ser gostosa, ela precisa ser atrativa e saudável, né? Então, é possível fazer isso comendo glúten? Né? Dependendo dos casos, tudo com equilíbrio nós conseguimos manter. E muita coisa assim que hoje se perdeu e as pessoas precisam resgatar é o quê? Comer comida de verdade, nem sempre você vai gastar um absurdo, na verdade, muitas vezes o contrário, né? Então, assim, eu preciso resgatar aqueles hábitos que nós tínhamos antigamente de consumir mais coisas que você encontra no açougue, na feira e menos industrializados. Então, isso não significa que eu nunca mais vou poder comer aquela pizza, aquele hambúrguer. Não, nós só podemos. Vou diminuir a frequência. Mas isso não pode ser a nossa rotina. Eu não posso, durante 7 dias da semana, 5 ou 6 dias da semana, tem pessoas que são assim. Sim. Elas vão comer muito fora. Pãozinho de um plano alimentar. Todo dia. Exatamente. Então, tudo tem público, né? Se eu for falar, por exemplo, da alimentação de uma criança, eu não vejo problema a criança comer pão todos os dias. Inclusive, é melhor que ela coma pão do que ela fique comendo muito biscoito, por exemplo, né? Depende do biscoito, não é interessante. Agora, se eu for falar de uma mulher, que é o meu público que eu mais atendo, mulheres, né? Com certeza eu não indico ficar comendo pão de trigo todos os dias. Ou se for comer, a gente vai avaliar a quantidade e a qualidade desse pão. Então, isso Franciele, é fundamental. É interessante. Como eu falei no início, que eu tinha todas essas objeções, pelo fato de não ter problema com lactose, coisa e tal. Mas, olha que é interessante, eu tenho algumas alergias. Então, essas alergias, o que eu percebi? Que esse tipo de consumo, elas agravavam a minha alergia. Então, assim, aí logicamente a minha primeira motivação sim foi estética, não foi uma motivação só pelo bem-estar, pela saúde, disposição, só que veio junto. É isso que eu acho que é mais interessante, porque aí quando você faz essas trocas, quando são trocas inteligentes, você não perde o sabor, isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu tenho fases, eu vejo assim, me permito algumas fases de exagero. Depois de uma certa idade a gente tem que cuidar com essas fases de exagero, porque depois o prejuízo é muito difícil de... Não é fácil correr atrás depois. Né? Mas assim, eu acho que realmente a gente tem que procurar, na maior parte do nosso tempo, das nossas escolhas, serem boas escolhas. Porque assim, um bolo feito com farinha de amêndoas, ele é muito gostoso. Maravilhoso. Sem açúcar. Exatamente. Hoje, o que é bom? Quando eu me formei, aí 10 anos atrás, era bastante diferente, era muito mais limitado, né? Então, assim, você não tinha toda essa linha de produtos que nós temos hoje. Hoje nós conseguimos fazer praticamente tudo
que tem na versão normal, Sim. nós colocamos para a versão saudável. Então, a farinha de amêndoas, a própria farinha de aveia, a aveia, né? Até a farinha de arroz, digamos, que eu acho mais interessante do que o próprio trigo, principalmente para as mulheres, né? Então, hoje a gente consegue quase tudo adaptar, né? Tem aí os adoçantes naturais também que a gente pode utilizar, né? Enfim, hoje está muito mais tranquilo de se fazer essas trocas, né? A internet está aí para mostrar um monte de receitas também, né? Sabe, sempre, claro que o ideal é você procurar um profissional que ele vai te orientar, dependendo do seu objetivo, né? Ele vai calcular a sua dieta, mas tem muita informação hoje, muitas coisas nós podemos substituir, né? E, Franciele, outra coisa assim que eu sou encantada, que também no início eu tinha objeção, por isso que sempre quando a gente tem objeção de alguma coisa, vale a pena a gente ir atrás e pesquisar um pouco mais. Eu me lembro que logo quando surgiu a história do jejum intermitente, eu fui totalmente contra. Motivos: hipoglicemia, eu desmaiei já algumas vezes na rua por essa questão de açúcar. Então, assim, o nosso inconsciente, né, o emocional fica, não posso, eu vou morrer se eu cortar isso. E eu tive uma objeção, até haver o ganho do prêmio Nobel pelo jejum intermitente. Eu disse, não, eu tenho que rever isso. Hoje eu sou super adepta, eu acho que quando a gente faz o jejum, gente, é muito econômico fazer o jejum intermitente, a gente faz escolhas muito mais conscientes. Muito, nossa, Fala pra gente um pouquinho. Eu, assim, há uns 4 anos, 5 que eu trabalho com jejum. Quando eu ouvi a primeira vez, a primeira coisa eu pensei, meu Deus, eu já não vou conseguir porque eu tenho muito apetite, né? Então eu acordo pensando naquele cafezinho e tal. O que acontece? Fui fazer um curso, né? Fui me especializar. E aí gostei muito, assim, daí as nutris que davam o curso, elas começaram a dar os seus depoimentos, né? O que elas sentiam e tal. E daí eu pensei assim, primeiro eu vou aplicar em mim e depois eu vou começar a aplicar nos meus pacientes. Gente, o jejum é uma prática muito boa. Claro que quando orientado ele dá resultados ótimos, porque tem pessoas que elas fazem o jejum, né? Vamos supor, a maior parte das pessoas faz o jejum de 16 horas, né? Faz o jejum, aí quebra o jejum da forma errada, aí consome um excesso de calorias na janela alimentar, que é esse período que a gente come. Então, tudo isso a gente tem que considerar também, né? Você deixa de ingerir calorias por um bom tempo, só que você não pode encher de calorias depois, senão vai acabar que não, né? Muitas pessoas fazem errado. E sem propriedade nutricional, né? Exatamente. Então, a pessoa que faz jejum, ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa muitas vezes usar uma suplementação, né? Porque a minha janela alimentar, o período que eu vou me alimentar, precisa ser com alimentos de qualidade mesmo, né? Então, sem alto valor energético, porque a maioria procura o jejum para emagrecer. E o jejum também, tirando isso, né? Nós temos vários estudos aí comprovando que ele melhora muito o perfil lipídico, né? Então, contribui para baixar colesterol, melhora muito a questão da diabetes, né? Diminui a insulina, melhora muitas vezes o perfil das pessoas que estão com pré-diabetes ou com a glicemia elevada, né? Claro que em casos especiais, um diabético, eu não indico jejum, né? Então, tem várias situações, cada caso é um caso. Mas ele costuma melhorar muita coisa no nosso corpo, né? Então, ele é muito interessante. E talvez assim, muitas pessoas fazem todos os dias, mas depois que atingiu o seu objetivo, faz algumas vezes na semana só para fazer uma manutenção do peso e até para o corpo, né? Que faz muito bem. Então, com certeza, é uma estratégia que vale a pena fazer e que nós não podemos deixar a nossa mente nos sabotar, né? Então, assim, a primeira semana que você vai fazer o jejum, você vai sentir tudo, né? Dor de cabeça, dor de cabeça, vai achar que vai morrer de fome, cansaço. Eu lembro que na época que eu fiz, eu fazia muito exercício, fazia musculação, fazia dança, fazia muito exercício. E durante as aulas da academia, meu Deus, parecia que eu ia morrer. Mas isso na primeira semana. O meu corpo depois ele vai se adaptando e na semana seguinte eu tive um rendimento incrivelmente melhor. Então, assim, vale a pena insistir. No começo é um pouquinho difícil, mas vale muito a pena, né? Dependendo do seu objetivo, é claro. E qual que é a tua visão enquanto profissional do jejum acima de 24 horas? Aquele de 48, 72, acho que 72 é o mais comum, né? Em termos de perda de massa, por exemplo, em que sentido ele seria indicado?
eu não concordo com os jejuns muito prolongados, tá? Eu acho assim, o de 16 horas a gente tem um ganho muito bom porque você não compromete outras questões na tua saúde, né? Então, assim, eu gosto muito do jejum de 16. Eu sei que tem colegas que gostam, incentivam, né? Tem alguns estudos mostrando que são bons também para alguns fins, mas eu acho que ele sobrecarrega muito o corpo. O de 24 ou de 72? Para mim, os que passam de 24 horas já são bem, assim, puxados, sabe? Eu não vejo... Até porque na nutrição vocês, né, vão encontrar, assim, muitos profissionais. E tem profissionais que, às vezes, eles vão concordar de você fazer essa perda de peso tão rápida e tal, mas eu não concordo com muito radicalismo, né? Eu procuro trabalhar nos pacientes essa mudança de mentalidade para que você tenha para a sua vida e não apenas algo muito restrito para você ter um resultado tão imediato, porque não é isso que vai manter a pessoa depois, né? E sofrer demais. Eu já peguei paciente, meu Deus, que ficou assim, passando né? fome. Nossa, e passou muito mal, né? Então, às vezes a pessoa pode passar mal no trabalho, pode, sei lá, acontecer algum acidente, eu vejo sem que falar não é perder a necessário. massa muscular, né? Que é tão difícil da gente exatamente. conseguir. Então você acaba usando como substrato energético muitas vezes o músculo, né? Então eu não acho interessante. Eu prefiro o de 16, ali eu acho que já tem ganhos bem significativos. E Franciele, existe uma diferença do perfil de idade? Por exemplo, você fala que atende bastante mulheres, né? Qual seria, então, no caso, a dieta, por exemplo, uma mulher de 30, de 40, de 50, tem que ser diferenciada? Sim, a dieta mesmo, uma pessoa, vamos botar duas mulheres de 40 anos, né? Eu vou fazer 40 anos agora, a minha dieta ela vai ser diferente de outra mulher. Por quê? Porque a gente vai considerar peso, estatura, hábitos, né, exercícios físicos, a gente considera várias questões para poder montar a dieta, né? Claro que, via de regra, cada profissional vai ter a sua conduta, né? Então, o que eu faço? Eu não incentivo o consumo do trigo em excesso pelas mulheres, né? Mas não que a pessoa tenha que tirar totalmente, mas eu só não vou estimular, né? Então, claro que daí cada profissional vai direcionar, mas via de regra, sim, tem diferença entre cada uma delas. Nós temos, assim como eu trabalho bastante com mulheres, né? Às vezes uma dieta muito parecida, uma perdeu 5 quilos no mês, a outra 3. Né? Então, assim, mesmo fazendo exercícios parecidos, né? Depende, por exemplo, de uma pessoa que tem mais massa magra no corpo, ela tem metabolismo mais acelerado. Ela vai gastar mais energia mesmo em repouso, né? Então, tem vários fatores aí que vão alterar, sim. Hoje a gente ouve muito, né, que os 40 são os novos 30, 50 são os novos 40. Isso em termos nutricionais também acompanha essa mudança do metabolismo do órgão? Porque assim, o que a gente sabe é que exatamente nesse aspecto é o contrário. Então, quanto mais idade, o nosso metabolismo ele vai desacelerando. Exatamente. Então, não acompanha essa máxima? Eu prefiro dizer que o que vai determinar mesmo são os hábitos de vida. Né? Esses dias estava circulando pela internet as fotos de uma senhora que ela tinha 70 e poucos anos, não sei se você chegou a ver. Nossa, com um corpo super definido, super malhado, com muito mais massa magra do que muitas meninas de 15, 20. Né? Então, assim, eu sempre digo para as meninas, né, para as mulheres, depois dos 30, 40 anos, a gente não tem escolha. Ou a gente começa a se cuidar, ou a gente vai ter o corpo e vai, né, ter um resultado daquilo que a gente faz sem se cuidar, né? Então, se você quiser continuar comendo 3, 4 pães por dia, olha que vai ter que malhar muito para esses pães não evoluírem para uma gordura que você, né, você não quer, indesejada. Então, eu mesmo quando era adolescente, eu comia muito. Se eu for comer agora, gente, não tem como, né? E eu sempre gosto de falar, eu não vou olhar só para a estética, né? Eu vou olhar para a saúde e a estética vai vir como consequência. Né? Então, a gente sempre, né, não podemos pensar só na estética, mas mais na saúde. Você tendo hábitos saudáveis e uma vida regrada de exercícios, dormir bem, ter boa noite de sono, isso é fundamental. E como influencia o sono? Meu Deus, muito. É absurdo muito como influencia. Mesmo. Para ganho de massa, eu já tive paciente que e para passava emagrecer o dia inteiro na academia também. Passava na academia direto e não tinha resultados, dormia 3, 4 horas por noite de sono. Não tem, é muito incrível mesmo, né? Então, vários hormônios, eles acabam atuando na hora do sono, né? O sono é muito reparador, então a gente precisa dormir bem.
Então é isso, a gente, né, o nosso corpo ele é muito determinado pelos nossos hábitos. Isso que você está falando é interessante, por isso que eu sempre trabalho, minha base de trabalho, desenvolvimento pessoal, um dos pilares é o autoconhecimento, e esse autoconhecimento vale para tudo. Vou pegar um exemplo dessa parte nutricional. Eu já sou adepta ao jejum já há bastante tempo, meu corpo já é adaptado, e ano passado, eu me permiti exagerar. Sim. E assim, engordei 6 quilos em 6 meses. Rapidinho, 1 por mês. Já emagreci 3. Mas assim, o que eu percebi nisso, né? Que aí, logicamente, prejudica todo o corpo. Não é só a questão estética, prejudica tudo. O sono também. Sono, né? As alergias e tudo. Mas aí, voltando, né? Voltando para o início de regrar a vida, de comer mais saudável novamente, não só pela questão estética, mas saúde, disposição, energia. O que eu percebi? Que como que o horário do jejum, que você começa o jejum, no meu caso, influencia na qualidade do meu sono. Então, assim, às vezes, começo o jejum às 6 horas da tarde e vou até o meio-dia do outro dia, ok. Só que não é o mesmo sono quando eu como. Com certeza. Mais 7 horas da noite, mais 8 horas. Então, assim, até nisso, né, a gente tem que perceber, não é só a quantidade de horas ou as substituições que nós fazemos. Muita coisa. Mas é como nós distribuímos as refeições. E é muito curioso, porque assim, às vezes você comer um carboidrato antes de dormir vai te dar um sono bem mais tranquilo. E tem pessoas que quando jantam já não dormem tão bem. Né? Então, tudo para fazer o jejum, a maioria das pessoas se adapta com um jejum mais prolongado pela parte da manhã. Né? Então, começou, por exemplo, à noite, depois da janta, e vai até outro dia de meio-dia. Mas tem aquelas pessoas que se adaptam em fazer à noite o jejum, que elas param de comer 4 da tarde e vão comer só no outro dia. Então depende muito, assim, o jejum é algo assim muito, muito pessoal, né? Cada um se adapta de uma forma e o sono ele sofre, a gente tem muita influência do alimento no sono, né? É incrível como o açúcar, isso que você falou, o carboidrato, seja ele mais elaborado, né? Ou mais simples que seja, porque o simples também, você consome o açúcar à noite, é como se você tomasse um remédio para dormir, né? O como que o nosso organismo ele processa o açúcar. Porque o carboidrato ele é essencial. O problema é a qualidade desse carboidrato, que está errada, né, na maioria das vezes, e a quantidade dele. Então, ele é o combustível primordial e principal da nossa célula. O problema é que nós estamos exagerando nele, porque são alimentos que nos provocam muito prazer, né? Então, a gente acaba exagerando nesse carboidrato. Por isso que agora eles estão como se fossem, né? Estão demonizados. Isso é que não é legal, né? Então, nenhum nutriente precisa ser demonizado, porque todos têm a sua função no nosso corpo e funções importantíssimas, né? E o que você, assim, indica à noite, por exemplo, para quem está assistindo, né? Quer começar uma alimentação mais saudável. Sim. Tem um horário, você acha que é interessante, pessoal? Logicamente que cada organismo é um organismo, cada rotina é uma rotina. Vamos pensar uma pessoa que à noite já não está mais trabalhando, já chegou em casa, já fez sua atividade física. Que horas é interessante ela reduzir a sua alimentação? De modo geral, não é bom que você vai dormir com o estômago muito cheio, né? Então, vamos supor, fez o seu exercício lá pelas 6 da tarde e tal, chega em casa, toma seu banho, janta lá pelas 7, 7h30, 8, né? É bom também não ir dormir muito tarde, isso também é importante. Então, tem que dar umas 2 horinhas aí antes de dormir, é mais indicado, né? Para você não ficar com aquela sensação ruim e pesada. Uma coisa mais leve também à noite, né? Com certeza, né? Quando a gente fala, vamos balancear a refeição, é importante colocar uma salada, né? A salada as pessoas às vezes comem só no almoço e não. É importante a gente comer legumes e verduras no jantar também, tá? Então, uma salada, uma proteína, de preferência uma proteína mais magra, né? Carne, ovos, peixe, frango. O carboidrato, quais são os carboidratos do bem? Né? Então temos o aipim, as batatas, qualquer tipo de batata, não precisa ser só batata doce, né? De preferência batatas com casca. Temos aí o macarrão integral, né? Também na porção certa, não vejo problema, tá? As mulheres que acabam evitando um pouquinho o trigo, né? Mas também tem versões hoje com a farinha de arroz, que também sem glúten, né? E outras versões que podem ser
utilizadas, né? Então, sempre tentar balancear esse prato, né? Colocar gorduras, proteínas, carboidratos e essa porção de salada, que são os alimentos reguladores, ricos em fibras e compostos bioativos, né? São muito importantes para o nosso corpo. Eu gosto muito de colocar nos planos alimentares uma fruta de sobremesa. Eu acho muito interessante, né? Antigamente se tinha muito hábito, se perdeu. Eu gosto muito de resgatar isso, colocar fruta de sobremesa. Eu adoro comer uma fruta de sobremesa. Bom, né? Até porque a gente tem frutas que realmente são melhores do que muita sobremesa. Com certeza. E sem contar que para nós mulheres, né? Muitas têm problema de anemia, né? Crianças também. Quando a gente consome um alimento rico em vitamina C, logo após as refeições ou junto às refeições, aumenta muito a absorção do ferro, né? Então é um hábito muito saudável que se perdeu e é legal se resgatar, consumir as frutas de sobremesa. Bem interessante. E assim, os alimentos, sempre os carboidratos vão ser os principais quando a gente se refere à energia, produção de energia. O carboidrato é aquela energia mais rápida, né? Mas as gorduras e as proteínas, as gorduras elas são altamente energéticas, só que você não consome uma quantidade tão grande, não devemos consumir, né? Tem que fazer a adequação desse prato. Mas o carboidrato, ele é a função primordial dele é fornecer energia para o mais rápida. Mais rápido. Uma vitamina de abacate, por exemplo, com leite vegetal também, né? Pode ser uma jantinha à noite. Né? A questão do leite, assim, dependendo também da pessoa, eu não vejo problema em utilizar o leite de vaca, né? O vegetal também é uma boa opção, né? Hoje em dia tem tantas opções, né? E o leite de vaca também, dependendo da pessoa, dos objetivos, não vejo problema em consumir. Eu acho interessante, assim, eu era completamente contra, eu achava horrível, eu achava muito líquido, muito aguado, sei lá, diluído o vegetal. E, é diferente, né? Do que o leite de vaca. Eu sempre gostei muito do leite de vaca, só que aí tantos estudos, e eu em função das alergias, aí eu disse, não, eu vou realmente reduzir e me adaptei. Assim, não tem nada que o nosso organismo não se adapte. Exatamente. E, de novo, isso vale para tudo. Para tudo. Eu acho assim, ó. Quando a gente tem uma meta, né? Primeiro você precisa acreditar naquilo, né? Na nossa vida é assim. Primeiro nós temos que acreditar em alguma coisa e depois nós vamos conseguir fazer, né? O problema é que muitas vezes as pessoas vão criando preconceitos. Eu não gosto de dieta. Não dou pra isso. Eu não quero comer saudável. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Isso é muito caro. O que eu mais escuto. Nutri, isso é muito caro, Nutri. Olha a farinha de amêndoas, é um absurdo. Gente... Você não vai comer bolo de amêndoas todos os dias. Exatamente. Você pode misturar as farinhas. Então, assim, a castanha é muito caro. Gente, é muito mais caro, acreditem, é muito mais caro você gastar com remédio do que você gastar com a sua dieta, né? Então, uma farinha de amêndoas você compra, mas e se você fosse comer, sei lá, um bolo numa padaria ou, nossa, aquele pedacinho de bolo, às vezes é R$15 uma fatia. Sim. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que aprender a avaliar, né? O que você dá prioridade? Se eu te convidar para comer um X lá na esquina, que você vai pagar 30, você não vai achar caro. Um cachorro quente, você não vai achar caro. O mais interessante ainda, vou comprar um monte de refrigerante, sei lá quanto é que é um refri, 5, 7 reais. Vou comprar um fardo, né? Não, isso não é caro. Mas para comprar uma farinha de aveia e uma castanha, daí 10 reais é uma fortuna. Né? Então, tudo é aquilo que a gente acredita, tudo é a nossa prioridade, a gente não pode deixar as coisas naturais, né? A gente falar que são caríssimas e não dá, e aquilo que é porcaria a gente priorizar. E outra coisa, Franciele, que eu vejo assim, e eu digo de novo, eu nunca falo nada que eu antes não tenha vivido e diga que é possível fazer sim e que fez uma diferença positiva na minha vida. Em relação à mudança de hábitos, eu já me propus a todo ano mudar uma coisa que eu sei que é prejudicial e isso daí foi a melhor coisa que eu fiz. Aí aquela coisa, mas quer dizer que você nunca mais, algumas coisas nunca mais. Por quê? Porque são coisas que eu sei que me fazem mal, não me fazem bem, e é uma forma de eu trabalhar o meu cérebro, mandar uma mensagem para ele que nem tudo que é gostoso necessariamente faz bem. E eu tenho sim o controle sobre as minhas escolhas. Exato. Isso está acima de uma questão de engordar ou não engordar. Sim. Tem a ver com o autocontrole mesmo. Exatamente. E o exemplo que eu dei do ano retrasado, que eu comecei, vale para sempre isso, que eu amo, e eu falo que eu amo, a gente não muda, gente, a gente não deixa de gostar, assim, não é, não, agora eu não gosto, não.
Eu ainda gosto, mas não tomo. É Coca-Cola. Coca-Cola. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu não Sim. vou ser hipócrita e dizer, ai, não gosto. Sim. Mas eu tenho consciência que me faz mal Que faz e eu mal. escolho não tomar. Exatamente. Então, assim, todo ano eu vou incorporar alguma coisa, Sim. sabe? Que, não, esse ano eu já Uma até meta, sei. né? E isso é muito bom. Quando você tem aquilo ali, você sente vontade de dizer, não, eu não vou tomar Você tem aquele domínio, a comida não te domina. Hoje em dia a gente vê muito as pessoas sendo muito dominadas pela comida, né? Então, e vem a frustração depois. Muito. Tá feliz, vai comer. Tá triste, vai comer. Tá tudo é motivo para comer e não é comer pouco e não é comer muito, né? E então, nem comer bem também. Nem comer bem, né? Então o problema é esse, a comida ela tá sendo uma fuga muito grande. As pessoas às vezes estão viciadas em remédios e em comida também, né? Em doces e tal. E Come até isso é passar terrível. mal, às vezes até ter azia, Demais. indigestão. Demais, né? Então é bem complicado. A nossa sociedade ela está muito doente, né? Então tá bem difícil da gente trabalhar, né? E as mulheres muitas vezes acabam sentindo muito isso também, né? Que a mulher acaba sendo mais frágil e tal. E ela muitas vezes se deixa levar aí pela comida. A gente sabe que cedo ou tarde vai trazer algum malefício. E tem um prazer. A gente não... Eu, por exemplo, ano passado, nesses 6 meses que eu engordei 6 quilos, às vezes as pessoas dizem, pra você é fácil. Não é fácil, Pra ninguém gente. é fácil. Não é fácil. Abrir mão de coisas que a gente gosta não é fácil. Eu estava num ritmo que toda semana eu fazia 3 vezes por semana brigadeiro. Nossa. E meu brigadeiro é muito bom. De passagem. Só que isso não é saudável. Era gostoso, era algo que era tipo um acalanto. Eu estava numa fase final de dissertação. Sim. Então, assim, eu precisava daquela energia de ficar acordada e, tipo, eu vou alimentar minha criança interior, sabe? Só que isso, logicamente, me trouxe uma consequência, né? Uma consequência. Exatamente. Que também eu não estou dizendo, nunca mais, não é, o brigadeiro não é a Coca-Cola, tá? O brigadeiro eu ainda consumo eventualmente, não agora, porque eu estou numa fase mais restritiva. Mas, assim, moral da história, né? Não é o alimento em si, não é a Coca-Cola, não é. Cada pessoa sabe aquilo que é mais prejudicial, aquilo que mais causa dependência, aquilo que ela tem consciência de que, opa, perdi o controle. E muitas vezes é importante por uma fase, né? Se eu não tenho domínio sobre aquilo, aquela fase eu não vou. Tem pessoas que me falam muito assim, Nutri, eu não consigo comer um quadradinho, 2, 3 de chocolate, eu preciso comer a barra toda. Enquanto eu não acabar com a barra, eu tô ali comendo. Então, e se você não tem esse domínio, não compra chocolate por um tempo. Ou então compra a marca que não vai ter essa vontade de comer. Exatamente. Então, muito passa vai disso. Na hora, esse desejo de comer a barra inteira. Às vezes é assim, uma fase que você tem que ser um pouquinho mais radical. Depois que chegou no seu objetivo, aí pode trabalhar um pouquinho. Claro que isso, gente, é muito pessoal. Cada pessoa tem uma, né? Já sabe o que, que tem que cuidar. Ele é muito daquela coisa, cheguei no meu peso agora, eu tenho controle sobre tudo. Não, se a gente voltar, eu fiz isso, primeiro semestre alimentação super saudável, super consciente. Segundo semestre, ok, vou me permitir, porque eu tô uma vai ter uma consequência. Volta tudo. O teu paladar, ele fica saturado de novo de doce, de açúcar. Você sente uma necessidade que antes você já não sentia. Com certeza. Então, assim, tudo tem consequências. Tudo tem consequências. E é importante saber que também para voltar é muito mais difícil o caminho. As pessoas olham para mim, nossa, mas tu não precisa fazer dieta. Não, gente, porque eu faço dieta e me cuido é que eu muitas vezes tem um resultado que talvez as pessoas não tenham, porque você é uma vida inteira se cuidando. Não tem o que fazer. Pra você é fácil. Não existe. Perder peso não é fácil, é um processo. Se manter regular no exercício também não, porque quantas coisas nós temos para fazer, quantas atividades, eu tenho uma bebê pequena, não é fácil, né? Eu trabalho em um monte de locais, então a gente precisa se organizar para fazer. Priorizar, né? Priorizar, mas para todo mundo tem que ter disciplina, isso aí não foge de ninguém. Verdade, obrigada por Nada, nossa entrevista. Imagina. Hoje nós ficamos por aqui, semana que vem a gente vai continuar falando sobre bem-estar, sobre exercício físico, como a gente pode ter uma vida mais saudável e mais produtiva. Um beijo, até semana que vem.